Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais conteúdo jurídico e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Na verdade, eu vou compartilhar algumas situações práticas, alguns casos práticos que chegaram até o escritório e eu acho muito interessante transmitir também esse conteúdo para vocês, porque de repente alguém esteja passando por essa situação, ou enfim, algum colega e não sabe como lidar. Então é uma informação que pode te ajudar, ok? Mas antes, compartilhe para o maior número de pessoas terem acesso. Vamos lá, sem maiores delongas. Muitas pessoas chegam até mim desesperadas. Silvana, geralmente essa situação acontece muito no âmbito municipal, no município. Então as pessoas chegam até mim dizendo que recebeu uma intimação do município de débitos de IPTU, débitos de ISS, de alvará, no caso ISS, alvará quando tem uma empresa aberta, de IPTU quando a pessoa tem um imóvel. E a pessoa fica desesperada. Na maioria das vezes, quando a pessoa chega até o escritório, já tem ali valores de conta de salário bloqueadas, todas as contas bloqueadas, já tem até mesmo às vezes bens ali penhorados, bloqueados, e a pessoa chega desesperada porque bloqueou tudo. Já teve casos que chegou no escritório de pessoas que bloqueou o salário que ela recebeu do mês, ou desbloqueou o dinheiro até mesmo da empresa, na conta ali da empresa. E aí as pessoas chegam desesperadas. O que acontece? Na maioria das vezes, quando o município, vou dar o exemplo do IPTU, que é mais fácil. Então, suponhamos que você tem um imóvel ali urbano, certo? Você tem que pagar IPTU todo ano. Então, todo ano o município manda o carnê de IPTU para você pagar. Porém, às vezes, de repente, você estava passando por algumas dificuldades ou até mesmo esqueceu e não pagou o IPTU de um ano ou de outros anos, mais de um ano, e acabou esquecendo. Porém, o município, ele não esquece. E aí, depois de um tempo, você nem lembrava mais, o município também não veio atrás para cobrar aquele valor e depois de alguns anos depois, você recebeu uma intimação do município falando que tem débitos em atraso, e te intimando para pagamento, para comparecer à repartição pública para pagamento. Na maioria das vezes, a pessoa vai até a repartição pública, faz um parcelamento, porém, em muitos casos, isso não acontece, a pessoa simplesmente deixa passar, acha que vai prescrever, que não vai acontecer nada. E aí que está o problema. Por quê? Quando a pessoa deixa passar, não vai procurar resolver a situação perante o órgão público, perante o município, além de mandar para protesto, além de ter juros, multa, correção, que realmente sobe muito os valores, do débito, o município, vou dar um exemplo de uma forma mais fácil para entendimento, o município vai e entra com um processo de execução fiscal, ou seja, basicamente é isso. Olha, o fulano está me devendo 5 mil reais de IPTU, não pagou, entrou com um processo de execução fiscal, pede para o juiz intimar o fulano para pagar. Caso o fulano não pague, pede para o juiz penhorar tudo que tiver no nome do fulano. Às vezes é bens, às vezes é valor em conta, geralmente eles são mais por uma forma mais rápida, valores em conta, e aí você se depara com um bloqueio de sua conta, e vai ver, são débitos de IPTU. Então, eu percebo que muitas pessoas estão deixando chegar a essa situação e torna muito mais complexo, porque quando chega nessa fase de já ter um processo judicial de execução fiscal, além de você ter que efetuar o pagamento daquele valor, que na maioria das vezes já está muito mais alto, ou até o dobro, ou você vai ter que fazer o parcelamento, você vai ter que fazer sua defesa na esfera judicial, entendeu? De repente, se foi penhorado conta de salário, o juiz não quer saber se é uma conta penhorável ou impenhorável, A conta de salário é um valor impenhorável, não pode ser penhorado, que é para subsistência, os rendimentos de salário. Porém, o juiz não quer saber, já teve caso de cliente que foi penhorar na conta de salário. E aí você precisa
fazer a defesa, informar para o juiz que aquela conta é impenhorável, que aquele bem é impenhorável, né? Ou que aquele valor na caderneta de poupança é impenhorável, porque não ultrapassa 40 ali salários mínimos, enfim. É uma série de possibilidades. Mas até você chegar a essa fase de ter que comprovar, os débitos estão ali correndo, né, gente? Ou tem que fazer um parcelamento às pressas. Então, primeiro, se você tem um imóvel, se você tem ali uma dívida que você sabe que existe, procura um profissional da sua confiança para ver se realmente a dívida, né, é devida, porque tem muitos casos também, né, que às vezes já prescreveu, enfim, uma série de possibilidades, mas procure um profissional, procure ver se a dívida é devida e se for devida a dívida, procure realizar o pagamento por um meio que a melhor possibilidade para você. Hoje em dia, os entes públicos possibilitam ali o parcelamento em várias parcelas, né? Então, talvez seja uma alternativa. Mas, se realmente já chegou nessa fase de penhora, chegou nessa fase que o processo de execução já esteja correndo ali, você já tenha recebido uma intimação judicial, infelizmente não tem outra maneira além de fazer a defesa. É claro que o profissional da sua confiança vai ver a estratégia melhor, mas aí já está bem avançado, gente. Então, eu percebo que muitas pessoas passam por esse problema frequentemente, principalmente no âmbito municipal, né? E o mesmo acontece para o ISS, alvará, porque muitas pessoas abrem a empresa, porém encerram as atividades e esquece de encerrar as atividades no município, gente. Acontece muito isso. E aí, o que acontece? Vai gerando ali, né? Vai gerando ali taxas, vai gerando ali impostos. Então, deve-se ter muita atenção em relação a isso também, né? Então, fiquem ligados, principalmente agora, né, nessa época do ano, que já vai começar o IPTU, as prefeituras geralmente já estão começando a lançar os IPTUs para depois mandar os carnês. Fiquem atentos se você não tem nenhum débito atrasado, porque você fazendo a regularização dessa dívida vai evitar dor de cabeça com um possível bloqueio, igual de um cliente. Ele foi fazer uma compra e aí não conseguiu ter acesso porque estava tudo bloqueado, todas as contas estavam bloqueadas. Então imagina você passar por uma situação dessa de urgência e não ter ali o seu dinheiro em conta porque foi bloqueado. Então fiquem atentos a essa questão e é óbvio, gente, cada situação é uma situação, ok? Eu sempre falo e reforço isso porque a situação do vizinho não é a mesma situação que a sua. Então é importante que, se você passou por isso ou está passando por isso, que você procure um profissional da sua confiança para esclarecer o que pode ser feito, as estratégias que podem ser utilizadas, ok, pessoal?